Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para falar sobre como eu fui parar na Europa na base do trabalho e da magia, né? Vocês pediram muito para eu fazer um vídeo sobre relatos mágicos, né? Mas, gente, a magia é tão natural para mim, já faz tanto parte da minha vida que muitas das coisas mágicas que acontecem pra mim eu nem ligo, sabe? Nem gravo. Quer dizer, ligar eu ligo, eu não gravo, né? Tanta coisa acontece que no fim das contas eu não lembro. Se eu não anotar no meu grimório, eu não lembro. Mas um relato mágico e que realmente marcou minha vida foi isso. E, bom, eu vou contar pra vocês. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, já vai deixando seu like, seu comentário, tá bom? E segue a gente lá no Instagram. Gente, tem gente falando que não tá recebendo notificação do vídeo. Gente, vocês sabem que o YouTube é chato. Se vocês não ativarem o sininho, e às vezes até ativando o sininho, o YouTube mesmo não avisa. Então, participa do grupo no Facebook. Eu sempre posto lá no grupo quando eu posto vídeo, ok? Vocês também podem falar lá no grupo, tá bom? Conversar entre vocês, não sei. Vamos agitar aquele grupo lá. E segue a gente no Instagram também, que eu posto outros conteúdos lá, ok? É isso aí, tá tudo na descrição aqui. Então vamos falar sobre como que essa treta toda aconteceu, gente. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, sempre foi meu sonho ir morar na Europa. Eu não fui aquela pessoa que sempre teve o American Dream, né, que é o sonho americano. Nunca sonhei com os Estados Unidos. Estados Unidos pra mim, tipo, ok, né? Eu sempre sonhei em ir pra Europa. Meu sonho era Europa. Quando eu era criança, eu sonhava que dentro de casa era Brasil e o quintal era Europa, entendeu? Então, assim, sempre foi meu sonho. E aí, por causa disso, eu acabei crescendo e tomando interesse nas línguas, né? Eu aprendi o inglês, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha meus 15, 16 anos em casa, pela internet. Quando eu cheguei nos meus 17 anos, eu já tinha um nível intermediário. E aí eu arrumei um emprego dando aula de informática. Quando eu vi, eu já estava dando aula de inglês. E assim foi. Quando eu vi, já tinha nível avançado, já estava praticamente fluente. E já estava dando aula só de inglês, né? E, gente, sempre foi meu sonho. Porém, qual foi o relato mágico nisso tudo? Gente, o relato mágico é que, tipo assim, sair do Brasil não é fácil. Não é fácil. É caro. Uma passagem de avião na época que eu paguei só de ida era R$ 2.000, entendeu? Então, assim, não é barato. Então, e ao contrário do que as pessoas pensam, gente, quando eu falo que eu fui pra Europa, que eu morei na Europa, as pessoas pensam, ah lá, a rica, ah lá, que papai pagou. Não, eu não sou de família rica, tá bom? Meus pais não pagaram nada. Para não dizer que meus pais não pagaram nada, eles me deram de presente 10 aulas de alemão só. Mas eu paguei outras, sei lá quantas aulas. Eu precisava de mais 10 aulas para poder tirar o visto, que eu tinha que comprovar que eu tinha o básico do alemão. E aí já não tinha mais dinheiro, já tinha gastado todo o meu dinheiro. Se eu gastasse mais, eu não ia conseguir. E eu pedi, pelo amor de Deus, para eles me pagarem isso, e eles me pagaram com muito, muito carinho, né? Até porque, gente, eu não vim de família rica, então não tinha como meus pais bancarem essa minha empreitada, né? Mas o que que aconteceu? Qual foi a magia disso tudo, gente? A magia disso tudo é que a magia me ajudou desde o princípio, desde eu decidir para qual lugar ir. Eu tava querendo ir pra Holanda e no final das contas a Holanda não era o lugar mais ideal para eu ir. E a magia, os dragões me direcionaram com muita meditação, muita coisa, os dragões me direcionaram para Alemanha. E a Alemanha foi fantástica, gente, porque foi difícil, porque eu tive que trabalhar muito, guardar cada salário meu para conseguir juntar, mas, cara, chegou momentos que me faltaram dinheiros, né? Me faltou dinheiro para poder tirar meu visto. E eu fiz uma magia de dinheiro, de prosperidade, e do nada apareceu um cara querendo fazer aula particular, entendeu? E eu, tipo, tirei uma grana com o cara querendo fazer aula particular de informática. Então, os dragões a magia, tudo me colocou no caminho certo, sabe? Igual, quando eu fui sem saber onde era o local que eu tinha que chegar. Eu tinha que primeiro pegar um voo para Portugal, depois pegar um outro voo para a Alemanha, e dentro da Alemanha ir para casa onde eu ia ficar, né? E eu não sabia nem como chegar lá, mas eu cheguei, sei lá Deus como é que eu cheguei. Eu não falava alemão direito, gente, eu só falava inglês. Então, assim, na Alemanha o pessoal não é muito amigável, assim, a ponto de sair falando inglês com todo mundo, não.
Tem gente que olha pra você e vê que você tá falando inglês e não fala com você, entendeu? Pelo menos esse foi o meu relato. Então, assim, não foi fácil. Uma das coisas muito bacanas que aconteceu comigo também foi que os dragões, eles sempre falavam pra mim, calma, calma que o momento certo vai chegar, calma que o momento certo vai chegar. Eu demorei 1 ano pra conseguir arrumar tudo e tal, né, porque você não sai do país de um dia pra noite, se você fizer isso, você tá fazendo errado. Mas os dragões estavam sempre falando comigo, calma, calma que você vai, o momento certo vai chegar. E uma das coisas mais bacanas que aconteceram comigo quando eu saí do país é que geralmente, quando você sai do país, as entidades elas te acompanham ou não. Tem muita divindade, entidade que depende muito do lugar onde você tá, entendeu? Se for principalmente uma entidade mais relacionada aos elementais, um deus mais elemental, eles vão ficar muito ligados ao local, entendeu? Vai ser mais difícil você contactar eles de outro local diferente. Não que vai ser impossível, mas vai ser mais difícil, entendeu? Então, assim, uma das coisas muito bacanas que me deixaram muito assim, caraca, chocada, foi que todos os dragões que trabalhavam comigo aqui, eles foram comigo para a Alemanha, entendeu? Eu conseguia ter o contato com eles lá. E foi muito bacana que quando eu cheguei lá na Alemanha, na cidade onde eu fui morar, que foi Dresden, eu conheci outros dragões, gente. E, tipo, tinha um dragão em Dresden do tamanho da cidade deles, entendeu? Tipo, o dragão era tão grande, onde eu ia o dragão tava. Era igual aquele meme do Tiririca, né? Do Tiririca ou do Chapolin que ele fala onde eu tava, onde eu ia eu tava, alguma coisa assim do tipo. Então, onde eu ia o dragão tava, porque o dragão era enorme, o dragão era do tamanho da cidade, praticamente. E ele me disse que ele nasceu. É porque a cidade onde eu morei ela foi destruída por causa da guerra e reconstruída. E ele me disse que ele nasceu do caos, ele era um dragão do caos, mas ele era um pouco até calmo para um dragão do caos. E pelo fato da cidade ter sido destruída por causa da guerra, e destruição é caos, e pelo fato da cidade ter sido reconstruída por causa da guerra, e construição também é caos, é um tipo de caos, né? Ele gostou, ele meio que se afiliou à energia da cidade. Lembra que sempre quando eu falo que dragões, eles têm que ter alguma coisa para ele se afiliar a você. Então ele se afiliou à energia daquela cidade ali e ficou, e ali ele estava. E foi muito bacana porque em vários momentos difíceis, né, que eu passei lá, ele estava sempre, lembrando, gente, que eu tenho uma mediunidade mais um pouco evoluída, né, um pouco mais aflorada, então eu consigo me comunicar com esses tipos de entidade. E assim, ele gostou muito de mim, ele falou que se eu quisesse ficar lá por mais tempo e tal, que ele ia me ajudar a ficar, mas eu não, quando o frio chegou, o frio mexeu muito comigo, sabe? Eu fiquei bem balanceada, assim, bem, bem depressiva com frio, porque eu tô acostumada com calor, 40 graus, praia. Eu moro na beira da praia, gente, então assim, menos 40 graus, menos 40 não, eu peguei menos 20 graus pra mim é muita coisa, não dá, não rola. E, bom, foi isso. Uma coisa também que isso me marcou muito, aquele dragão daquela cidade, ele era muito gigante. Ele era muito, 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 muito tudo, sabe? E ele tava sempre falando comigo, eu tava sempre conversando com ele, e isso foi muito bacana, né? E uma coisa também que me marcou bastante nessa viagem, eu fiquei lá, é que o meu dragão guardião na época, né, o Zircones, ele chegou pra mim, porque eu sempre fui pra Europa na intenção de ser feliz. Eu sempre tive, eu já falei pra vocês que eu sempre tive aquela sensação de que algo tava faltando na minha vida, de que eu nasci com algo faltando, que eu às vezes chorava por causa disso, eu não sabia por quê. E por isso que eu sempre digo, gente, não mexa com reencarnação, não fica querendo saber o que você foi na vida passada, se realmente você não conseguir se você tiver algum problema que você não conseguir resolver nessa vida, aí sim você vai na vida passada, mas do contrário, não vá. E eu já fiz sessões de reencarnação, né? Eu fiz sozinha e eu consegui acessar algumas coisas e eu realmente vi que eu tive uma vida muito feliz em outro lugar que eu não sabia onde era. Mas alguma coisa me levou para lá e eu achava que eu ia ser feliz lá. E juntando tudo isso, eu achei que eu ia ser muito feliz lá. E o meu dragão virou para mim, em uns momentos difíceis que eu tava passando, que eu tava, tipo, revoltada. Por que eu não tô sendo feliz nesse lugar, sendo que esse lugar é o lugar dos meus sonhos? E o dragão virou para mim e falou assim: eu lembro que eu tava andando num bequinho com as plantinhas e eu lembro de ter, tipo, mentalizado, visto na minha mente um dragão muito grande na minha frente. O Zircones, ele era azul e ele falou:
Você, não é porque você foi feliz na sua vida passada aqui que você vai ser feliz na sua vida atual aqui de novo. E eu fiquei pensando, ok, né? Então eu vim aqui tentando ser feliz, quando no final das contas eu mesma tenho que ser feliz por mim mesma. E é isso, gente. Não importa o lugar onde você tá, você tem que ser feliz onde você, com você mesmo, entendeu? E eu lembro disso muito nítido, ele me falando isso. Não é porque você foi feliz aqui em outra vida que você tem que ser feliz aqui de novo. E eu já desconfiava que eu tinha morado lá em outras vidas, né? Naqueles cantos lá mais nórdicos, né? E eu desconfiava disso, e com isso que o Zircone me falou foi muito, muito assim, tipo, nossa, né? Outra coisa importante dessa viagem que eu fui, gente, é que eu morei com uma família extremamente católica, né? Eu fiz um intercâmbio de imersão, onde você vai para poder é, realmente viver a cultura e tal, né? E morar com uma família. Eu morei com uma família extremamente católica. E assim. Ah, antes de falar sobre isso, eu fui para outra família, na verdade, quando eu fui para lá. Uma família de médicos, e eles eram meio doidos, né? Porque era um intercâmbio de trabalho. Eu meio que ia trabalhar para eles, né? Eu fiz um intercâmbio de au pair. Então, assim, eu ia cuidar das crianças dele como se eu fosse uma irmã mais velha, né? Por 5 horas por dia, que na Alemanha você, como au pair, você só trabalha por aí 5, 6 horas por dia. E eu ia ser como se fosse parte da família, né, gente? O que para eles é muito vantajoso, porque contratar uma babá em si lá na Europa é muito caro, as babás ganham muito bem lá. Então, contratar um intercambista, fazer esse jogo de troca de cultura e tal, é muito vantajoso, é muito válido para eles. E tem a questão de que você acaba conhecendo uma pessoa de outra cultura, que fala outra língua. No meu caso, eu falava português e inglês, estava aprendendo alemão, então, assim, eles podiam também falar inglês comigo, era bem interessante. Mas eles eram meio surtados, porque do nada eles queriam que eu limpasse a casa inteira. Eu falei, gente, se eu for pra ser faxineira, eu volto pro Brasil, que eu vou ganhar mais lá, dá licença, ainda vou poder ir pra praia. Ah, porque aqui, pelo amor de Deus, né? Foi um barraco, eu me senti a usurpadora no barraco, né? Que foi o meu primeiro barraco que eu fiz em outra língua, eu nunca tinha brigado com alguém em inglês. Então eu me senti muito, muito, como é que eu vou te dizer? Muito feliz comigo mesmo por ter conseguido fazer isso, que uma coisa é você falar outra língua tranquilo, normal, conversando, outra coisa é você estar nervoso já por causa da situação, tá transtornado e ainda ter que falar em outra língua, manter aquela situação ali em outra língua foi uma coisa bem difícil, mas quer dizer, não foi difícil. Eu fiquei muito muito feliz comigo mesmo porque não foi difícil, foi fácil, entendeu? Foi muito fácil conversar ali, conversar, fazer um barraco em outra língua. Então, e uma coisa que eu agradeci muito ao meu dragão guardião na época, porque era um dragão do ar, era um dragão da mente, ele estava sempre me ajudando com a língua, né, com o inglês em si, com o alemão em si, então ele estava sempre me ajudando. E, cara, quando eu consegui fazer aquilo ali de falar com ela, olha, eu me demito, procura outra, eu não quero mais, tchau. Eu fiquei muito feliz, porque eu senti que o dragão estava ali comigo, me ajudando ali na questão de estar sempre evoluindo. Um momento ápice que eu senti que realmente os dragões estavam me ajudando com as línguas em si, né? E aí eu simplesmente me demiti, gente, e catei a minha malinha roxa com azul bem, bem frufruzinha, né? E fui embora para outra família, eu fui arrumei outro emprego e eu peguei 10 horas de ônibus de um ponto da Alemanha para o outro, sozinha, sem ninguém, sem ninguém. Minha bateria do celular acabou no meio do caminho, eu já não sabia mais onde eu estava, né? E eu só estava assim, pelo amor do Senhor, segura na mão de Deus, pedindo pelo amor de Deus para os dragões me guiarem para eu chegar no lugar certo, porque, né, desenhando sigilo até na janela do ônibus, porque eu estava perdida em outro país, sem saber onde eu estava, sem bateria, né? E eu cheguei onde eu tinha que chegar e a família tinha me dito que era só eu pegar um trem para chegar na casa deles. Quando eu cheguei onde eu tinha que chegar, era uma estação de trem, com trem indo para vários lados, eu estava, meu Deus, onde eu vou? Mas alguma coisa bateu no meu coração e disse: calma, calma, você vai chegar onde você vai. Relaxa, relaxa. Como se os dragões estivessem ali comigo a todo momento, sabe? E eles me disseram que não sabiam se iam poder me buscar na rodoviária, porque eles estavam com o filho no hospital, né? E quando eu cheguei, eu me abaixei para pegar minha malinha, né? Porque eu sou pequenininha, os alemãos são tudo 2 metros de altura. E eu ouvi alguém falando: Kim, Kim, Kim.
alguém me chamando e eu falei, opa, quando eu olhei pra cima, era o pai da família lá e ele tava lá pra me buscar. Então, assim, desde o momento, eu senti que desde o princípio eu estava sendo protegida, né? Desde o princípio estava tudo propício, tudo certo pra dar certo. E aí eu fui pra outra família e tal, essa outra família era católica, então, assim, em momento nenhum eu poderia demonstrar as minhas bruxarias. Claro que, assim, uma das condições de eu ter aceitado ir para essa família era que eles não iam me obrigar a nada. Eu falei, olha, eu não sou católica, pelo contrário, eu acredito em muitas coisas, mas eu não sou católica, então, assim, não vou para a igreja sempre. Eles iam para a igreja sempre. E eles falaram que não tinha problema, contanto que eu respeitasse eles, eles iam me respeitar também. E deu tudo certo, gente. Ser católico, ser evangélico, ser cristão não implica em você ser uma pessoa boa. Assim, pra gente, no caso, que é na bruxaria, né? Dá para conviver normalmente com uma pessoa de outra religião, contanto que a pessoa saiba o que é respeito, dá para conviver. E eu convivi lá, gente. Eu orava com eles em alemão e tudo. Eu aprendi até o Pai Nosso em alemão. Hoje em dia eu não sei se eu lembro mais, mas talvez se eu ver escrito eu consigo falar, mas eu não lembro mais de cabeça. Mas assim, eu rezava com eles toda noite e pra mim era tipo, ah, legal, era um momento em família, não era uma coisa assim, nossa, eu tô rezando, tô orando, mas não. Pra mim era tipo só um momento ali em família. Toda noite depois do jantar eles sentavam, rezavam e tal, falavam a palavra de Deus, as bênçãos dele, tava tudo certo e a gente seguia a vida. E só que aquilo, eu não podia demonstrar as minhas bruxarias, eu não podia ter o meu altar cheio de coisa igual eu tenho. Até porque eu não podia nem levar tudo aquilo, eu não levei quase nada, eu só levei meu tarô, pra não dizer que eu não levei nada. E eu mantinha o meu tarô escondido, eu tinha um grimório pequenininho que eu também mantinha escondido, porque eu vivia numa casa com várias crianças, então as crianças suticavam nas coisas. Então eu mantinha tudo escondido, eu usava glamour, principalmente o glamour, que eu já fiz vídeo de glamour, pra poder... Eu tô olhando pra quantos minutos tá dando esse vídeo, já tá dando... Tá bem grande. Eu usava glamour pra poder esconder minhas coisas mágicas para as crianças não verem, né? E eu também, tudo que eu fazia era baseado no escondido, entendeu? Eu meditava muito para aquela época da Inquisição, de que as pessoas não podiam me ver, não podiam descobrir do que eu fazia. E era isso, os dragões me ensinaram muitas coisas, meus mentores me ensinaram muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito, lá fora, como é muito frio, você usa muito lenço de papel, né, para suar o nariz e tal. E eu desenhava sigilo em quase todos os meus lenços de papel quando eu precisava. Eu amassava, a intenção de amassar o sigilo ali no papel, eu dava energia pro sigilo e eu jogava dentro da minha bolsa. Entendeu? Então, assim, se alguém abrisse na minha bolsa, ia ser um monte de papel amassado, mas não, era tudo macumba. E, e isso e outras coisas também. Escudo mágico foi uma coisa que eu usei muito, 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 muito. Runas eu usei muito, porque sigilos únicos, mas nada desenhado muito à mostra. Tudo sempre desenhado com energia, ou sempre desenhado em algum lugar escondido. E assim, o meu livro de escola mesmo, meu livro de alemão, ele era todo desenhado de sigilo. Inclusive eu deixei meu livro lá, então se alguém pegou e abriu, azar deles, já fui embora. Mas assim, eu fazia escudo em volta do meu quarto, eu fazia escudo mágico em volta da casa, mas eu concentrava energia no meu escudo do meu quarto, que era onde eu passava a maior parte do tempo e era onde estavam as minhas coisas. Então, gente, você falar que minha família não me aceita, não é desculpa para você não estudar magia, para você não praticar. A bruxaria, viver na Alemanha com uma família católica e ser uma bruxa desde pequena, me ensinou que ser bruxo não é ter um altar grande, não é ter ferramentas caras. Hoje em dia eu tenho isso porque é um luxo, é uma coisa que eu gosto. Mas não é isso de forma nenhuma, gente. É você saber fazer a magia com o que você sabe, é isso. E ponto. Entendeu? Então, assim, eu usava muito de escudos, de sigilos, de viagem astral também. Eu meditava muito. Eu estava sempre em contato com os dragões ali na mente, né? Uma das coisas legais que eu fazia também quando eu estava lá era ir para os locais grandes, assim, abertos, né? Ou museus, ou coisas assim do tipo. E eu tentava me conectar com o guardião daquele lugar. Mas lembrando, não é com os espíritos do lugar, com o guardião do lugar. Porque se você for num lugar tipo,
como é que era o nome do local? Era Frau Kisha, uma igreja lá, famosa lá de Dresden. E se eu fosse pra lá e tentasse me conectar com os espíritos de lá, provavelmente eu ia me conectar com um monte de encosto, porque, gente, a cidade foi destruída por causa da guerra, entendeu? A cidade foi reconstruída, a cidade tem sei lá quantos mil anos, então, cara, calma, não chega tentando conectar com qualquer espírito, chega com aquilo na mente com o que você quer. Quero me conectar com o guardião, o espírito maior daqui. Quem é? Quem é? E eu sempre tentava me conectar e era muito bacana. E também eu tentei me conectar com o espírito de um rei de lá. Era um rei conhecido como Rei do Sol. Ele foi um cara muito próspero e tal. Ele, se eu não me engano, ele basicamente ficou rico vendendo uma tal de porcelana chinesa, alguma coisa assim do tipo, que nem era chinesa, umas treta lá. Eu sei que ele ficou rico, assim, de uma maneira muito inusitada. E eu tentei me conectar com aquela. Não com ele em si, porque eu acredito que ele já deve ter reencarnado, sei lá, tá em outra dimensão, mas com a egrégora dele ali, da energia do local, da riqueza, e foi muito bacana também. Porque, gente, querendo ou não, o salário de intercambista não é muito grande, tá? Você recebe uma mixaria, mas eu tava bebendo toda noite, tava toda noite lá bebendo minha cervejinha nos bares. Eu morei numa cidade que tinha 4 quarteirões só de pub, só de bar. Então tinha bar do rock, bar indie, bar cubano, tudo quanto é tipo de bar. Então, assim, foi maravilhoso. A prosperidade não me faltou em nenhum momento. Sempre quando eu precisei, eu tinha dinheiro, mas não era porque o meu salário era grande, não era porque eu estava rica na Europa, não estava rica na Europa. Era porque a magia estava ali me nutrindo, gente. E era isso, entendeu? E quando eu fiquei realmente muito depressiva, eu tive que entender que a felicidade não está no local onde você está, tá em você, entendeu? E eu percebi que ficar ali na Alemanha não ia me trazer felicidade, eu estava presa ao passado. E aí eu decidi voltar para o Brasil e ser feliz aqui. E fazer isso que eu estou fazendo hoje, ensinando magia para geral, entendeu? E, bom, gente, eu acho que eu abordei as coisas principais, eu acho. Uma coisa também que aconteceu foi na hora de voltar, eu tive que passar 3 dias acordada, viajando, e em vários momentos tentaram roubar a minha mala no aeroporto, dentro do ônibus, tentaram roubar a minha mala, e eu não fui roubada. Eu dormi e simplesmente alguma coisa me acordou. Quando eu olhei pro lado, tinha um cara com a mão dentro da minha bolsa. Ele arregalou o olho desse tamanho assim e falou alguma coisa em alemão que eu não entendi o que era e saiu correndo. Mas eu olhei e meu celular estava dentro da bolsa, minhas coisas estavam dentro da bolsa, ele estava com a mão no meu celular praticamente. Então, realmente foi. Não vou falar que foi Deus que me acordou, mas eu acredito que foi os meus mentores espirituais que estavam ali bem próximos de mim, porque eu senti eles próximos de mim a todo o momento. Mas basicamente é isso, gente. Como é que eu fui para a Alemanha? Como é que eu fui morar na Europa? Na base da magia, na base da bruxaria em si, fazendo feitiços em camadas pra caramba. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre feitiço em camada, gente. Eu fiz feitiço para conseguir o visto, porque meu nível de alemão nem sei se era básico. Eu aprendi alemão muito na correria. Entendeu? Então, assim, foi tudo muito na correria, apesar de eu ter me planejado dentro de um ano, foi na correria. Um ano não é muito tempo para você aprender alemão, até porque eu apliquei para o visto no meio do ano. Então foram 6 meses estudando alemão para ter o básico para conseguir passar na entrevista. Fiz muita magia para passar nessa entrevista. Fiz muita magia para o meu visto ser aprovado, porque passar na entrevista não quer dizer nada. Eu fiz muita magia para tudo isso acontecer e os dragões estavam sempre do meu lado falando calma que vai dar tudo certo. E aí eles ainda estão até hoje comigo falando que calma que vai dar tudo certo. Só que hoje eles trabalham comigo de uma forma um pouco mais diferente. Eu vou fazer esse vídeo para vocês em breve. Ok? Bom, pessoal, é isso. Se vocês quiserem saber mais da minha vida pessoal, perguntar a questão de como foi lá em si, né, na Alemanha, em relação a como que foi magicamente. Se vocês tiverem alguma pergunta mais específica, deixem aí nos comentários que eu vou fazer outro vídeo, tá bom? E é isso, deixe seu like, seu comentário, segue a gente no Instagram, ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos. E é isso, beijo e tchau, tchau.